Boa noite. Boa noite. Bolsonaro reúne equipe para discutir transição e futuro ministério. Deputado Lorenzoni vai amanhã a Brasília fazer o primeiro contato com o governo Temer. Paulo Guedes insiste na aprovação da reforma da Previdência ainda este ano. Indicado ministro da Economia, ele compara a crise a um avião com 5 bombas a bordo. Sérgio Moro não descarta a hipótese de ser ministro da Justiça ou ir para o Supremo. O juiz comentou menção pública feita por Bolsonaro e afirmou que, se houver convite, vai avaliar. Em São Paulo, muita expectativa pela solução dos velhos problemas no metrô. Após promessas de campanha, Dória vai assumir com várias linhas atrasadas. Justiça de Minas nega a transferência de policiais paulistas presos em tiroteio. Eles faziam escolta em particular numa transação de 14 milhões de reais falsos. 5 mil militares americanos para deter a caravana de imigrantes da América Central. Governo Trump reforça a fronteira com o México, onde devem chegar milhares de pessoas. O Jornal da Gazeta está no ar. A Justiça de Minas Gerais negou a transferência dos policiais paulistas presos depois do tiroteio em Juiz de Fora há pouco mais de 2 semanas. Os 4 policiais civis envolvidos na troca de tiros de uma suposta transação financeira ilegal, que terminou com 2 mortes, vão continuar presos na penitenciária de Contagem, em Minas. O juiz também determinou o sigilo das investigações e aumentou em mais 10 dias o prazo para a conclusão do inquérito. De acordo com a Justiça, os fatos relacionados a eles são graves e indicam, entre outras práticas criminosas, homicídio, lavagem de dinheiro e estelionato. Os delegados Bruno Alves e Rodrigo da Costa e outros 2 investigadores, Jorge Barbosa de Miranda e Caio Augusto de Freitas, são suspeitos de trocar tiros com policiais mineiros durante a realização de uma escolta particular, envolvendo uma negociação de 14 milhões de reais, muitos deles falsos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que, se comprovados os desvios de conduta apontados, os policiais vão responder de acordo com os atos praticados. Concluir obras de mobilidade em atraso no estado é um dos desafios de João Dória, do PSDB, governador eleito de São Paulo. A mais recente estação de metrô foi entregue no último fim de semana pela gestão de Márcio França, do PSB, 4 anos depois do previsto. A estação São Paulo-Morumbi da linha 4 amarela é a mais nova conquista dos usuários do metrô na capital paulista e deve atender diariamente 27 mil pessoas. A entrega estava prevista para 2014, mas a obra foi interrompida várias vezes, com o rompimento do contrato e a mudança do consórcio responsável pela construção. Mas a linha, que começou a ser construída há 12 anos, ainda não está completa. A previsão é que a última estação, Vila Sônia, fique pronta até 2020. Também ficou para depois o terminal de ônibus anexo à nova estação, com previsão de entrega para o próximo mês de dezembro. O transporte sobre trilhos é visto pela população como um assunto prioritário. Mais de 4 milhões e 700 mil passageiros circulam pelas linhas do metrô e monotrilho diariamente. O tamanho de São Paulo é essencial. Isso aqui é uma das melhores opções que a gente tem, né? A conclusão de diversas obras e a construção de outras que já estão previstas em São Paulo foram algumas das promessas de campanha do governador eleito João Dória, do PSDB, que teve quase 11 milhões de votos. E basta a gente andar por São Paulo para ver que os desafios do governador eleito no setor de transporte serão mesmo grandes. Esta é mais uma obra prometida para a Copa de 2014 e que até agora não teve nenhuma estação entregue para a população. É a linha 17 Ouro do monotrilho, que vai ligar o aeroporto de Congonhas à linha 9 Esmeralda da CPTM. Quando estiver pronto, o monotrilho terá cerca de 18 quilômetros e 18 estações. A expectativa agora é que fique pronto até dezembro do ano que vem. Segundo o último relatório de obras e expansão do metrô, muita coisa ainda precisa ser feita. Também estão previstas a ampliação da linha 2 Verde e da linha 15 Prata do monotrilho, além da conclusão da linha 5 Lilás do metrô. O relatório aponta ainda que a linha 6 Laranja,
que vai ligar a Brasilândia, na Zona Norte. A estação São Joaquim, no centro, está parada desde dezembro de 2016. A previsão inicial de entrega era 2019, passou para 2021 e agora não há um novo prazo para que ela fique pronta. Já a linha 18 do monotrilho, que passará por 3 municípios do ABC Paulista e chegará à estação Tamanduateí, em São Paulo, nem saiu do papel. Demora muito tempo para ficar pronto, mas mobilidade urbana é muito importante aqui em São Paulo. E é uma cidade grande, a maior cidade do país, então tem que investir sim em transporte para a gente conseguir se deslocar de norte a sul, leste, oeste, é isso aí. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, fez a primeira reunião para discutir a transição de governo. Juiz Sérgio Moro não descartou assumir um cargo no futuro governo ou ir para o Supremo Tribunal Federal. O presidente eleito Jair Bolsonaro deixou a residência dele na Barra da Tijuca logo pela manhã e foi até a casa do empresário Paulo Marinho, na zona sul do Rio. O local serviu para Bolsonaro gravar imagens para o horário eleitoral durante a campanha. Foi a primeira reunião formal de Bolsonaro com a equipe depois da eleição de domingo. Participaram do encontro o filho do presidente eleito, Flávio Bolsonaro, que se elegeu senador pelo Rio, o deputado eleito Julian Lemos, do PSL da Paraíba, e o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul, que já foi anunciado ministro da Casa Civil. O general Hamilton Mourão, eleito vice-presidente na chapa de Bolsonaro, também participou do encontro. E também o economista Paulo Guedes. Segundo o vice-presidente do PSL, Gustavo Bebiano, a reunião é para discutir a formação de ministério e o processo de transição. Desenhado ali o desenho do governo, como vai ser, estudando alguns nomes para os ministérios, composição da equipe que vai trabalhar dentro do Palácio, só isso. A prioridade é a conclusão da montagem da equipe. Bebiano comandou o PSL durante toda a campanha eleitoral e é bem próximo de Bolsonaro. Ele é advogado e trabalhou num dos maiores escritórios do país, de Sérgio Bermudes, com sede no Rio de Janeiro. Bebiano é cotado para estar no governo a partir de janeiro. Onyx Lorenzoni vai amanhã para Brasília, onde começa a fazer a transição. Na capital federal, ele deve se encontrar com Eliseu Padilha, o ministro-chefe da Casa Civil, que será o responsável por parte da gestão Temer neste processo de troca de governo. Além de Lorenzoni, devem fazer parte da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro cerca de 25 militares. Este grupo é liderado pelos generais da reserva Augusto Heleno e também por Oswaldo Ferreira e será responsável em áreas como saúde, segurança, infraestrutura, trabalho, meio ambiente, internacional, justiça e defesa. Ao todo, o presidente eleito terá à disposição 50 cargos na transição. O salário varia entre R$ 2.000 e R$ 16.000. Bolsonaro já indicou que o general Augusto Heleno vai comandar a pasta da Defesa a partir de janeiro. Já o general Oswaldo Ferreira deve ficar com algum ministério ligado à infraestrutura. Ontem, em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, Bolsonaro disse que gostaria do juiz Sérgio Moro no governo ou no Supremo Tribunal Federal quando tiver uma vaga. Na avaliação do presidente eleito, Moro é um símbolo no Brasil. Eu costumo dizer que é um homem que perdeu a sua liberdade no combate à corrupção. Ele não pode mais ir na padaria sozinho ou ir passear com a tua família no shopping sem ter um enorme aparato de segurança ao teu lado. É um homem que tem que ter o seu trabalho reconhecido. Para mim, pretendo conversar com ele brevemente, já foi feita essa sinalização positiva, pretendo convidá-lo para o Ministério da Justiça ou, seria no futuro, abrindo uma vaga no Supremo Tribunal Federal, na qual melhor ele achasse que ele poderia trabalhar para o Brasil. Hoje, em nota, o magistrado não descartou a possibilidade. No texto, disse que ficou honrado com a lembrança e que, se efetivado o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão. Sérgio Moro é o juiz responsável pela Lava Jato na primeira instância. Durante o governo Bolsonaro, vão se aposentar do Supremo os ministros Celso de Mello, em novembro de 2020, e em julho de 2021, Marco Aurélio Mello. Os dois completarão 75 anos de idade. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai ter que fazer uma reflexão a respeito de uma contradição
abissal, de um abismo que ele cometeu na entrevista que deu no Jornal Nacional ontem. Ele usou a palavra liberdade 14 vezes no seu discurso. Mostrou a Constituição e disse, repetiu na entrevista, que vai segui-la piamente. E se disse a favor da liberdade de expressão e opinião da imprensa. No entanto, ele deixou claro que quando ele achar que algum meio de comunicação, algum veículo, jornal, uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, mentir a respeito dele, ele vai cortar as verbas publicitárias deste veículo. O presidente eleito, infelizmente, está mal informado. A Constituição do Brasil garante um regime democrático. O regime democrático é cercado por normas que impedem a censura. E essa tentativa de bloquear a publicidade de órgãos que não sejam simpáticos ao governo chama-se censura. Foi aplicada na ditadura militar, na ditadura de Vargas, mas na democracia a liberdade de jornais, emissoras de rádio e televisão sempre foi respeitada. A questão toda é a seguinte: a publicidade do governo é um meio de transmissão de informações à sociedade, um serviço público. Então, não é um serviço a favor de um governo, de um partido ou de um presidente. E a distribuição de verbas dessa publicidade é feita por critérios técnicos impostos pela lei. Isso leva em conta a circulação do jornal, a audiência da emissora de rádio ou de televisão e a credibilidade que esse veículo tem. Não leva em conta o fato de ele ser ou não agradável a algum dirigente. Então, o presidente eleito Jair Bolsonaro vai ter que escolher. Ou ele é a favor da Constituição, da liberdade e da liberdade de imprensa, ou ele não é a favor de controlar verbas de publicidade para meios de comunicação. Bom, eu volto depois de amanhã, quinta-feira, direto ao assunto. Até! Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Carla Zambelli, deputada federal eleita pelo PSL de São Paulo. Elas vão falar sobre o futuro governo Bolsonaro. O economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia de Bolsonaro, diz que quer tentar aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. E após a primeira reunião com o presidente eleito, afirmou que a área econômica terá apenas uma pasta com superpoderes. Com uma conta negativa em mais de 200 bilhões de reais na Previdência por ano, o futuro ministro disse que esse é um problema urgente, como se fosse um avião com 5 bombas a bordo que podem explodir a qualquer momento. Eu passei 2 anos dizendo, aprovem a reforma da Previdência, nós vamos criar uma nova Previdência com regime de capitalização. Mas existe uma Previdência antiga, que está aí. Então, além de um novo regime trabalhista previdenciário que nós deveremos criar para as futuras gerações, nós temos que consertar essa que está aí. Em linhas gerais, o regime de capitalização é como se o trabalhador fizesse sua própria poupança para o futuro. E não como acontece hoje, que o aposentado recebe a partir do que é depositado por quem está na ativa. O presidente eleito Jair Bolsonaro já afirmou que apoia a aprovação imediata da reforma da Previdência proposta pelo governo Temer e que está travada no Congresso. A ideia, mesmo que com opiniões diferentes dentro da equipe de transição, é que pelo menos parte das mudanças seja feita ainda neste ano. Na Câmara dos Deputados, o clima não é de otimismo com a matéria. Líderes partidários já declararam que a possibilidade é baixa do texto ser aprovado pelo pouco tempo e pela complexidade do assunto. Depois da primeira reunião com o presidente eleito, Paulo Guedes disse que a área econômica vai ter apenas uma pasta, o superpoderoso Ministério da Economia, que deve reunir planejamento, fazenda e ainda indústria e comércio exterior. Durante a campanha, após críticas do setor, Bolsonaro havia dito que não iria fazer a fusão. Nós vamos simplificar, reduzir drasticamente o número de impostos. Nós não vamos abrir a economia abruptamente, uma abertura gradual. E a razão do Ministério de Indústria e Comércio estar próximo de economia é para justamente existir uma mesma orientação econômica em tudo isso. Não adianta a turma da Receita ir baixando os impostos devagar e a turma do Ministério da Indústria e Comércio abriu muito rápido. Então, isso tudo tem que ser sincronizado.
Na coletiva, Onyx Lorenzoni também anunciou a fusão dos Ministérios do Meio Ambiente com o da Agricultura. Ainda na área econômica, outra grande expectativa é sobre quem ficará à frente do Banco Central. O economista Paulo Guedes defendeu que seria natural que o atual dirigente Ila Goldfein, elogiado pelo mercado, permanecesse no cargo. Segundo o futuro ministro da Economia, o Banco Central deve ser independente e ter mandato que não coincida com o do presidente da República. Daqui para frente, como nós vamos aprovar a independência do Banco Central, nós saberemos que essa fonte de incerteza será eliminada. Essa é a última transição que tem essa incerteza. As outras todas já virão no novo regime. Nós vamos aprovar um projeto de Banco Central independente. O número de desempregados no Brasil diminuiu no trimestre encerrado em setembro e ficou em 11,9%, segundo o IBGE. No trimestre anterior, esse número chegava a 12,4%. O levantamento também mostra um menor número de desempregados em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, são 12 milhões e meio de brasileiros sem emprego. Ainda segundo o IBGE, a taxa de desocupados diminuiu 1,5% graças à alta do trabalho informal, sem carteira assinada. A ex-ministra Idely Salvati, do PT, foi inocentada na investigação que apurava supostos repasses ilegais de campanha por parte de empreiteiras contratadas pela Transpetro, subsidiária da Petrobras. Idely Salvati foi acusada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, de ter recebido R$500 mil para a campanha dela ao governo de Santa Catarina em 2010. O dinheiro, segundo Machado, tinha origem de contratos ilegais da subsidiária da Petrobras e era propina disfarçada de doação eleitoral legal. Do relatório final da investigação, a Polícia Federal concluiu que não há indícios de corrupção passiva praticada pela ex-ministra e ex-senadora catarinense. Ela foi inocentada da acusação e não será indiciada. Durante os governos Dilma Rousseff, Idely ocupou os ministérios da Pesca, dos Direitos Humanos e também das Relações Institucionais. Idely é professora aposentada e tentou uma nova vaga de senadora nessa última eleição, mas não foi eleita. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje pedido da defesa de Lula para suspender uma das ações que correm contra o ex-presidente. O pedido, feito na semana passada, queria que o Supremo esperasse a recomendação final dos integrantes do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que investiga a imparcialidade do juiz Sérgio Moro nos processos contra Lula. Fachin não aceitou o pedido, alegando que a recomendação do Comitê da ONU não tem efeito na esfera penal e enviou o processo que investiga a suposta propina da Odebrecht para julgamento na segunda turma do Supremo. A segunda turma do Supremo Tribunal manteve hoje, com o juiz Sérgio Moro, os trechos de delações premiadas de executivos da Odebrecht que citam o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. A decisão da segunda turma do Supremo foi por unanimidade. Nas delações, Marcelo Odebrecht e o ex-executivo Hilberto Mascarenhas relataram o envolvimento de Guido Mantega em pagamentos indevidos feitos pelo grupo Odebrecht em benefício do PT, bem como em ações na Petrobras. A defesa do ex-ministro pedia que os depoimentos fossem remetidos à Justiça de São Paulo ou do Distrito Federal, onde Mantega também é réu. Mas os ministros do Supremo negaram o recurso. Ex-titular do Ministério da Fazenda do governo Dilma Rousseff, Guido Mantega é acusado de arrecadar dinheiro para campanhas do PT, além de articular a edição de 2 medidas provisórias dentro do governo em troca de propina para o Partido dos Trabalhadores. A Avenida Paulista está totalmente bloqueada neste momento no sentido Consolação, na altura do MASP. Tem muita movimentação no sentido contrário, mas sem bloqueio. A Polícia Militar acompanha esse protesto. É um ato que foi convocado pelo candidato derrotado do PSOL à presidência, Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu hoje arquivar as 2 representações que pediam a cassação do deputado Nelson Meurer, do PP. Com a decisão, o caso está encerrado no Conselho, mas deputados ainda podem pedir recurso ao plenário da Câmara. Meurer foi o primeiro deputado condenado pelo Supremo em processo relacionado à Operação Lava Jato. O relator no Conselho, o deputado Mauro Lopes, do MDB, entendeu que Meurer foi julgado por fatos anteriores ao mandato.
A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores se reuniu hoje em São Paulo para fazer uma análise da derrota do partido na eleição presidencial e declarou que o candidato derrotado, Fernando Haddad, vai ter aval da sigla para articular uma oposição ao governo Bolsonaro com outras lideranças e partidos. A reunião da Executiva Nacional do PT em São Paulo contou com a participação do próprio Fernando Haddad, derrotado na eleição de domingo, da ex-presidente Dilma Rousseff e de outras lideranças do partido. Ao final, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse que o partido vai fazer oposição à proposta de previdência que o eleito Jair Bolsonaro já articula com o governo Michel Temer para tentar aprová-la ainda este ano. Então, uma das grandes tarefas que nós temos a partir desta semana é resistir e enfrentar a reforma da Previdência. Já fizemos isso no passado e continuaremos fazendo, porque entendemos que ela tira direitos da maioria da população brasileira. Gleisi também declarou que o candidato derrotado Fernando Haddad vai ter o aval do partido para articular uma ampla aliança de oposição contra Jair Bolsonaro a partir de janeiro. O Fernando Haddad, no nosso entender, tem um papel muito importante e relevante nesse processo, que é um papel maior que o PT, porque ele sai depositário da esperança e da luta do povo pela democracia, de diversos setores da sociedade. E o PT dará todas as condições para que Fernando Haddad possa exercer esse papel de articulador, junto com outras lideranças sociais e outras lideranças de partidos políticos. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A cena mais constrangedora de uma peça de teatro é aquela que os atores deixam de executar antes de serem eliminados do espetáculo. Empurrados para fora do palco de 2018 por Jair Bolsonaro, PT e PSDB têm dificuldades para reencontrar o rumo. Os dois partidos tentam se levantar, repetindo velhos erros. O tucanato briga consigo mesmo e o petismo exercita sua lulodependência. O habitat natural do PSDB, como se sabe, é o muro, mas há agora um movimento de descida, só que de lados diferentes. Um pedaço do ninho quer descer do lado em que se encontra Bolsonaro, o outro do lado da oposição. Quanto ao PT, o destino da legenda será definido na cadeia de Curitiba. No PSDB há uma briga entre criatura e criador. João Dória, vitorioso em São Paulo, empurra o partido para o colo de Bolsonaro. Alckmin, derrotado nacionalmente, tenta se segurar no comando da legenda e ensaia timbre de opositor. No PT, os poucos defensores de uma autocrítica descobrem que, como sucede desde a fundação do partido, Lula pensa primeiro nele e depois, novamente, nele. Tucanos e petistas estão zonzos. Bolsonaro agradece. Boa noite. A Justiça Federal de Brasília determinou que a Receita Federal faça o rastreamento das movimentações financeiras de Taiguara Rodrigues, sobrinho da primeira mulher do ex-presidente Lula. O juiz Valisney de Oliveira atendeu a pedido do Ministério Público Federal no processo em que Taiguara e Lula são réus por suposta formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência. Lula é acusado de usar o cargo de presidente para que a Odebrecht conseguisse empréstimos no BNDES. Em troca, a empreiteira teria que contratar uma empresa de Taiguara. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que intime o ex-deputado federal Romeu Queiroz, do PSB, condenado no mensalão petista, para que explique as razões do não pagamento de parcelas da multa estabelecida na sua pena. Queiroz foi condenado a 6 anos e meio de reclusão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, além de multa de R$ 32.500. Em 2016, o político foi beneficiado com indulto após aderir a um parcelamento da multa. Mas, segundo a procuradora-geral Raquel Dodge, ele pagou apenas as 2 primeiras das 60 prestações. Com isso, o indulto pode ser revogado. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, virou réu pela 26ª vez, acusado de lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, ele usava uma rede de restaurantes japoneses para manter o esquema. Além de Cabral, a mulher dele, Adriana Anselmo, e outros 2 réus também estavam envolvidos, segundo a denúncia. O grupo teria ocultado em 16 oportunidades distintas entre dezembro de 2014 e setembro de 2016 a origem, natureza, disposição e movimentação de R$ 3.100.000.
Segundo o Ministério Público Federal, o esquema que emitia notas fiscais falsas relativas à prestação de serviços advocatícios inexistentes do escritório de Adriana Anselmo para o restaurante tinha o objetivo de distanciar ainda mais o dinheiro de sua origem ilícita, que seriam crimes de corrupção. O ex-governador está preso desde 2016. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, voltou atrás e disse que vai manter a intervenção federal por mais 10 meses. 2 dias atrás, ele disse que acabaria com a medida, mas que ainda gostaria de ter o apoio dos militares. Hoje, numa entrevista ao canal a cabo Globo News, Witzel afirmou ser melhor que o Exército continue nas ruas até que o investimento federal de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais para equipar a polícia surta algum efeito. O futuro governador do Rio também disse que vai treinar agentes para matar bandidos que estiverem portando fuzis a longa distância, inclusive de helicópteros. Ele admitiu que o abate de criminosos não é permitido pelo Código Penal, mas que defenderia a polícia nos tribunais. O Palacete dos Artistas, criado em 2014 para ser a residência de pessoas com mais de 60 anos aposentadas da carreira artística, vai passar por uma reforma. Ele se orgulha da voz potente e afinada e garante que a aposentadoria é só um detalhe. Aos 74 anos, Raimundo José está na ativa, canta em festas e casamentos. Eu sou macumbeiro, lelê, eu sou macumbeiro. Foi famoso nos anos de 1980. Um dos discos vendeu 500 mil cópias. Desafio, te cobre comigo, que eu sou teu amigo e posso te ajudar. Tu tá carregado, mas eu dou um jeito de te libertar. 4 décadas se foram, junto com a fama. Mas na carreira, acumulou alegria. Canto em todos os lugares no banheiro, eu tô sempre cantando. E o vizinho gosta? Às vezes nem tanto. Para, que eu quero dormir. A vantagem é que no prédio do Raimundo, todo mundo é artista. A vizinha do andar é atriz e diretora, Valéria de Pietro. Tem gente de teatro, músico, tem cantor, tem artista plástico. Então é muito gostoso porque é uma família, exatamente pela profissão. Eles moram neste prédio histórico, no centro de São Paulo. O palacete, que pertence à prefeitura, foi restaurado há 4 anos para abrigar artistas aposentados. Era uma luta antiga da classe. No mês que vem, o telhado vai ser reformado para dar fim às infiltrações. Todos pagam aluguel, que é subsidiado. De 10% a 15% do que você ganha. A média é de R$ 160 por mês de aluguel, mais R$ 40 de condomínio, para cada um dos 50 apartamentos de pouco mais de 40 metros quadrados. Nas áreas comuns, tem aparelhos de ginástica, biblioteca e jardim. Tem também esse salão de festas com um espaço cenográfico, olha só, cortinas, iluminação, porque eles estão aposentados, mas não largaram o osso, continuam envolvidos em atividades culturais, ensaios, apresentações. Para morar aqui, o artista precisa ter mais de 60 anos, renda de até 3 salários mínimos e ter sido indicado pelo órgão de classe dele. Eu acho que todo mundo tinha que ter um cantinho, não precisava ter tanta gente na rua. Melhor ainda se for com uma vizinhança feliz e afinada. Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro, é por aí. O IGPM desacelerou em outubro para 0,89%. Em setembro, o índice usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel havia ficado em 1,52%. Em 12 meses, a inflação do aluguel acumula alta de 10,79% e no ano de 9,25%. A Bovespa atingiu hoje os 86.885 pontos, maior patamar de fechamento desde 12 de março. Em relação a ontem, a alta foi de 3,69%. O dólar comercial terminou o dia valendo R$ 3,69, queda de 0,40%. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve comparecer à cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro.
O líder israelense será o primeiro a vir ao Brasil desde a criação do país em 1948. Durante a campanha, Bolsonaro afirmou que sua primeira viagem oficial, se eleito, seria a Israel. Hoje, líderes da América Latina entraram em contato com a equipe de Bolsonaro para cumprimentá-lo pela eleição. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro pediu que Bolsonaro retome as relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional para o bem-estar dos povos vizinhos. Bolsonaro afirmou que a crise venezuelana vai continuar no radar brasileiro para que uma solução pacífica seja encontrada. Ele descartou qualquer apoio a uma intervenção militar no país vizinho. O presidente peruano Martín Vizcarra felicitou Bolsonaro pela eleição e desejou os maiores êxitos em sua gestão. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. O jeito da mídia estrangeira encarar Jair Bolsonaro mudou um pouco de ontem para hoje. Não existe nenhuma simpatia por um personagem que foi insistentemente qualificado de racista, homofóbico e machista. Mas os grandes jornais tentam agora entender o que aconteceu com o Brasil. O Washington Post diz que o eleitorado reagiu à economia anêmica, à alta criminalidade e à frustração com uma classe política envolvida em corrupção. O New York Times vai na mesma linha. Em Londres, o Guardian dá na primeira página que Bolsonaro nega ser fascista e agora toma por modelo o estadista britânico Winston Churchill. Em Paris, o Figaro encomendou artigos a 3 especialistas para explicar a crise brasileira e trouxe uma entrevista sobre o papel dos evangélicos na eleição de domingo. O Le Monde ainda está agressivo, destaca que a alta comissariada dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, que disse estar de olho no Brasil. Bolsonaro continua nas primeiras páginas da Argentina, onde o governo ficou incomodado com a informação de que o presidente eleito visitaria Santiago do Chile antes de ir para Buenos Aires. O Clarim traz declarações do economista Paulo Guedes, o futuro ministro da Fazenda, retratando-se do que disse no domingo, ou seja, que o Mercosul não era mais prioritário. E o La Nación reproduz a fala do chefe da diplomacia argentina, para quem Bolsonaro será muito bem-vindo se quiser acompanhar o presidente Michel Temer na reunião daqui a um mês em Buenos Aires do G20, o grupo dos países mais industrializados do planeta. No caso da Argentina, a equipe de Bolsonaro continua batendo cabeça. E isso estraga desde agora a reputação diplomática do futuro governo. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo Trump vai mandar 5.200 militares para a fronteira com o México para conter o avanço da caravana de imigrantes de Honduras e Guatemala. Os militares armados vão se unir aos mais de 2.000 membros da Guarda Nacional enviados em abril, quando outra caravana de imigrantes se dirigia para a fronteira americana. O Departamento de Defesa também enviará helicópteros com radares especiais noturnos, aviões de carga para transportar pessoal fronteiriço e arame farpado para uma cerca de 240 quilômetros de comprimento. Cerca de 7.000 imigrantes centro-americanos fugindo da instabilidade nos seus países fazem parte da caravana, entre elas muitas famílias com crianças. O envio das tropas e o reforço da retórica anti-imigrantes de Trump aparecem a uma semana das eleições legislativas, em que os republicanos correm o risco de perder o controle da Câmara dos Deputados. Equipes de resgate retomaram hoje a busca pelas caixas pretas do avião de passageiros que caiu ontem no mar, na Indonésia, com 189 pessoas a bordo. Ninguém sobreviveu. Os gravadores podem ajudar a esclarecer o que aconteceu com o voo da Lion Air, que caiu 13 minutos depois de decolar de Jacarta. Já se sabe que o avião caiu no mar de Java logo depois de pedir permissão para retornar à capital indonésia. A direção da companhia aérea confirmou que o avião, um modelo novo em operação há apenas 2 meses, teve problemas técnicos no voo anterior, mas que eles foram resolvidos de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante, a norte-americana Boeing. Na Alemanha, um enfermeiro admitiu ter assassinado mais de 100 pacientes com injeções de drogas que provocam ataque cardíaco. Com o rosto escondido, Nils Hugel, de 41 anos, admitiu que entre 2000 e 2005 injetou intencionalmente drogas em pacientes para causar infarto, antes de tentar reanimá-los, na maioria das vezes sem sucesso. Ele admitiu que fazia isso para chamar a atenção de seus colegas, mostrando suas habilidades de ressuscitação e também por tédio em turnos monótonos.
Högel, que já cumpre pena de prisão perpétua há quase 6 anos por 6 crimes semelhantes, deu detalhes das execuções, afirmando que escolhia suas vítimas, com idade entre 34 e 96 anos. Os investigadores avaliam que o número real de vítimas pode passar de 200, o que é impossível provar porque muitos mortos foram cremados. Aqui em São Paulo, o sol brilhou forte hoje e fez calor. A máxima chegou aos 26 graus. E tudo indica que esquente ainda mais amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. O destaque é o avanço de uma nova frente fria pelo sul do país. E ela vem associada a um sistema de baixa pressão e pode até provocar temporais em todo o estado do Rio Grande do Sul amanhã, mas não se descarta chuva forte também no interior de Santa Catarina e do Paraná. Aí na quinta-feira eu já adianto que essa frente fria pode provocar chuva volumosa também pelo sudeste, viu? Mas isso só quinta-feira. Para amanhã ainda faz bastante sol e calor. No Rio de Janeiro, máxima à tarde bate na casa dos 33 graus. Em BH, os termômetros ficam entre 18 e 30 graus. Já na capital gaúcha, tempo fechado, com máxima em torno dos 26. E em Maceió, dia ensolarado com calor de 32 graus à tarde. Para São Paulo, por enquanto, só há previsão de pancadas de chuva à noite no sul e oeste de São Paulo. Nas demais áreas, incluindo aqui a região metropolitana e o litoral norte, o sol aparece e não há previsão de chuva nessa quarta-feira. A máxima chega aos 36 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Em São José do Rio Preto, dia muito quente também, com 35 graus de máxima. E no litoral, calor de 29 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Para a capital, o dia amanhã também promete ser ensolarado, mas depois voltam as chuvas, viu? Na próxima madrugada, teremos mínima de 18 e calorão à tarde nessa quarta-feira, na casa dos 31 graus. Aí na quinta, a máxima cai para 28 e já deve chover a partir da tarde. E na sexta-feira já refresca mais, máxima de 24 graus com chuvas a qualquer hora. A polícia encontrou um arsenal no interior paulista e o atribuiu à quadrilha que tentou assaltar uma empresa de transportes de valores ontem em Ribeirão Preto. Cerca de 50 assaltantes teriam participado da ação. 3 deles foram presos. As armas, uma metralhadora, 4 fuzis e uma escopeta, foram encontradas enterradas num terreno na cidade de Hortolândia, junto com coletes à prova de bala, capacetes, roupas camufladas, munição e outros equipamentos, na madrugada de hoje. A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre a localização do arsenal. Segundo a polícia, as armas são restritas das Forças Armadas. Uma delas pode derrubar até aviões. A suspeita é de que as armas tenham sido usadas pela quadrilha que atacou a empresa de transporte de valores ontem em Ribeirão Preto. De acordo com a polícia, o confronto balístico do armamento encontrado hoje, com as cápsulas recolhidas ontem depois do tiroteio, pode confirmar a relação entre os crimes. Veículos usados no ataque foram apreendidos e já foram periciados. As investigações apontam que esses criminosos seriam os mesmos que fizeram o grande assalto à empresa Prosegur, na mesma cidade em 2016, quando levaram 50 milhões de reais. Marcelo Piloto, brasileiro considerado pela polícia o principal fornecedor de drogas e armas entre Paraguai e Brasil, teve sua extradição autorizada pela Justiça paraguaia. O processo teve que ser acelerado depois que a polícia paraguaia impediu 2 planos de resgate de Marcelo, que está preso em Assunção. O brasileiro, que está preso desde dezembro de 2017, deve ser entregue às autoridades brasileiras após a conclusão de 2 processos contra ele no Paraguai. Um por homicídio e outro por produção de documentos falsos e violação da lei de armas. Os 2 casos aguardam julgamento e não têm prazo para serem finalizados. No Brasil, Marcelo Piloto foi condenado por latrocínio e roubo e deverá cumprir 26 anos de prisão. Durante entrevistas hoje, o governador eleito por São Paulo, João Dória, do PSDB, voltou a dizer que o desempenho eleitoral de seu partido, que perdeu espaço nessas eleições, é fruto da perda de sintonia com a realidade do Brasil e que é preciso se reaproximar da população. Dória também defendeu uma mudança na executiva nacional do partido, que hoje é formada, na maioria, por políticos que não têm mandato.
Dória tem se reunido com a equipe para fazer a transição de governo e definir o novo secretariado. O Ministério Público de São Paulo pediu que a polícia instaure inquérito para investigar os vídeos de conteúdo racista e violento gravados por um estudante de direito. As instituições que tiveram alunos envolvidos em casos semelhantes divulgaram notas de repúdio aos atos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie tomou conhecimento dos vídeos feitos fora do ambiente escolar e divulgados em redes sociais e suspendeu o aluno Pedro Belintani Baleotti do curso de Direito por 5 dias. Em uma das postagens, em que comemora a eleição de Jair Bolsonaro, ele faz ameaças aos negros. Em outra, manipula uma arma. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer! Vai morrer! Em nota, o Mackenzie afirma que tais opiniões e atitudes são veementemente repudiadas por nossa instituição, que de imediato instaurou processo disciplinar, aplicando preventivamente a suspensão do discente das atividades acadêmicas. Iniciou paralelamente sindicância para apuração e aplicação das sanções cabíveis, conforme dispõe o Código de Decoro Acadêmico Universitário. Agora à tarde, a Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo pediu para que a polícia instaure um inquérito para investigar o caso. O MP também quer que a Comissão de Ética da OAB apure a conduta do estudante. Alunos do Mackenzie fizeram manifestações contra as postagens e pedindo a expulsão do aluno. Ele foi demitido do escritório em que fazia estágio. Por WhatsApp, o estudante conversou com a produção do Jornal da Gazeta. Ele disse que o vídeo foi um desabafo e um posicionamento político que fez, porém de uma forma descabida e extremamente equivocada. E acrescentou: quem me conhece sabe que não sou racista, muito menos um indivíduo violento. E continuou: a todos que se sentiram ofendidos, minhas sinceras desculpas. Perguntado sobre a arma, disse que é uma arma herdada dos familiares com registro e dentro da lei. Perguntado se tem porte, ele respondeu: meus familiares. Na Universidade de São Paulo, a direção da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade identificou 3 das 4 pessoas que aparecem nesta imagem, que foi postada e viralizou nas redes sociais, como alunos do curso de administração. Uma comissão de sindicância tem 60 dias para apurar as circunstâncias da foto, que aparentemente foi feita em sala de aula. Os alunos aparecem com 2 armas e com placas com frases consideradas ameaçadoras. Esquece a conversa brincadeira, quer dizer, brincadeira tem consequências e pode ser brincadeira para alguém, mas pode ser uma ofensa ou estar molestando ou estar de alguma forma gerando algum dano, algum prejuízo às pessoas. Vamos verificar os fatos, vamos ouvir as pessoas. A universidade tem um procedimento a ser percorrido e aí nós chegaremos a alguma conclusão. Segundo o diretor da FEA, dependendo do resultado da apuração, os alunos podem sofrer sanções que vão desde a retratação, a advertência até a expulsão. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal de Chapecó fez uma recomendação para que instituições de ensino não permitam assédio moral a professores. O órgão abriu investigação para apurar a suposta intimidação feita pela deputada estadual eleita pelo PSL, Ana Caroline Campagnolo. Em posts, ela pediu para que estudantes denunciem e filmem professores em condutas que ela chamou de manifestações político-partidárias ou ideológicas. E veja a seguir, Maria Lídia entrevista Carla Zambelli, deputada federal eleita pelo PSL, sobre o futuro governo Bolsonaro. Até já. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação.
de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, 20 anos de Enem. Quem se preparar vai se dar bem. Prova do Enem. As provas serão dias 4 e 11 de novembro. Leve caneta preta de tubo transparente. De segunda a sexta, 6 da tarde, entra em campo o time de craques do jornalismo esportivo. O objetivo do jogo é gol, é fazer gol, não é evitar gol como faz o futebol brasileiro. Os caras estão jogando no lixo esse produto espetacular que é o futebol. O que você precisa fazer é tornar o futebol brasileiro atraente. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. A bancada do PSL na Câmara Federal é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Carla Zambelli, deputada federal eleita pelo PSL de São Paulo com 76.306 votos. Carla Zambelli foi fundadora do Movimento nas Ruas e idealizadora de 4 congressos nacionais contra a corrupção. Parabéns por sua eleição, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, Maria. Agora, Carla, fala-se muito que a eleição de Jair Bolsonaro marca o fim de uma era na política brasileira. Como é que você descreve a nova era política que se inicia com a eleição de Jair Bolsonaro? Maria Lídia, eu acho que principalmente a questão da transparência na eleição, transparência nas redes sociais, é uma eleição barata, sem dinheiro público principalmente. Todas as pessoas, praticamente, quase todos os candidatos se elegeram sem o dinheiro público. Eu acho que fica marcada por essa ruptura, né, com a velha política, ou seja, as eleições, o Jair Bolsonaro foi eleito praticamente com um celular de pijama em casa ou no hospital, né? Então é outro tipo de eleição, de campanha, ele só tinha 8 segundos de televisão, ou seja, a gente começa a ver que talvez a televisão e os rádios, enfim, jornais, as pessoas estão procurando novas coisas, não só o antigo, né? Se fosse tempo de televisão. A sua campanha como que foi? Também só por rede social. A maioria da campanha foi feita através de voluntários, então voluntários que procuraram meus materiais e pediram materiais para poder fazer a campanha nas suas cidades. E através desse material que eu enviava para eles, né, eu com algum deputado estadual, como a Janaína Pascoal, por exemplo, eles divulgavam e ali eu tive votação em quase todas as cidades do estado de São Paulo. Você fez uma dobradinha com a Janaína Pascoal? Com a Janaína Pascoal, ela era minha dobradinha estadual e mais alguns candidatos. Ela estadual, você federal. E mais alguns outros candidatos, mas ela foi a principal dobradinha realmente. Sim. Bom, agora eu vi no Twitter uma declaração sua em que você diz que o PT vai ser varrido de uma forma mais simples e humanitária, da forma mais simples e humanitária possível, tirando as pessoas da pobreza, trazendo emprego e desenvolvimento. Eu queria que você explicasse o que quis dizer com isso. Basicamente quis dizer o seguinte, o PT fez uma política de populismo nos últimos anos, né? Quando a gente vê agora uma política do Jair Bolsonaro sendo vista com bons olhos pela população, a gente logo olha para, por exemplo, Bolsonaro falou sobre a Bolsa Família e disse que colocaria até o 13º na Bolsa Família, ou seja, em momento nenhum ele fala em simplesmente tirar benefícios do povo de forma alguma, muito pelo contrário. A gente acha que dando educação de qualidade para essas pessoas, trazendo essas pessoas mais para o mercado de trabalho, para as oportunidades, é que a gente vai fazer de uma maneira humanitária, ou seja, você não simplesmente dá o peixe para a pessoa e pede o voto daí a 4 anos. E por que com isso varreria o PT? Porque eu acho que a população vai começar a perceber que não precisa do PT para poder ter a ajuda do governo. Sempre ficaram muito pensando assim, o PT foi o primeiro que fez alguma coisa pelo povo, né, diretamente. Apesar da Bolsa Família ter sido inventada pelo Fernando Henrique Cardoso, ela aumentou bastante o volume com o PT. E o PT se manteve no poder muito através dessa Bolsa Família, né, conseguindo o voto das pessoas mais humildes, através de poucas ações. E vou te falar, muitas vezes os nordestinos falaram com a gente o seguinte, eles se sentiam meio que escravos do PT. Né? Então, é como se eles se sentissem escravos da seguinte maneira, olha, você me dá um pouco da Bolsa Família, você me dá um pouco de... E R$ 85 eles compram fubá
né? Compram ovo para comer e acabou. E assim eles se alimentam. Então, assim, a verdadeira oportunidade é quando você dá educação de qualidade e oportunidade de trabalho. Aí a pessoa começa a juntar isso uma coisa com a outra e pode de verdade sair da miséria. Não fica mais tão presa a essa Bolsa Família. Eu acho que essa é a forma monetária que eu quis dizer. Bom, agora, você foi eleita, como eu disse, com 76.306 votos. O que alavancou a sua candidatura? Foi o seu trabalho nos movimentos contra a corrupção ou foi o fator Bolsonaro? No meu caso, acho que foi bastante o movimento que eu fazia, porque eu não tenho muita... A minha imagem ela não está tão ligada à imagem do Bolsonaro como algumas pessoas têm, né? Alguns candidatos têm. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, filho dele tem um sobrenome, né? A jornalista Joyce Hasselman andava muito com o Jair Bolsonaro, fez muitos vídeos com ele, então a imagem acabou pegando bastante a imagem de um com o outro. No meu caso, eu usei muito pouco a imagem do Bolsonaro na minha campanha, até a facada principalmente, assim, até aquele momento da facada eu praticamente não usei a imagem dele para nada. Eu tinha um público que vinha do movimento contra a corrupção, os bonecos das manifestações, também era conhecida por isso. Então eu usei bastante, os últimos 7 anos, o combate à corrupção que eu fiz nas redes sociais, os entreveros que eu tive com Gleisi Hoffmann, com Paulo Pimenta, eu tive muitos embates com eles. Então eu usei bastante isso para mostrar que eu não vou ser uma deputada federal com medo, eu vou enfrentar. Vou bater de frente com a corrupção, bater de frente com todas essas questões. Agora é interessante você falar isso do medo, porque eu pensei sobre isso quando recebi o seu currículo. Eu vi que você nunca teve um cargo eletivo, você não conhece uma casa legislativa e de cara vai para maior, para a Câmara Federal, ficar lá no meio de mais de 500 deputados. Você não se sente intimidada pela grandiosidade dessa instituição, pela importância da instituição, parte do Congresso Nacional, e pela responsabilidade que você tem com seus 76 mil e tantos eleitores? Marília, até que não, sabe? Porque eu até pensei em talvez sair deputada estadual ou vereadora no primeiro momento, mas o que acontece é o seguinte, há 7 anos e meio eu luto pelas leis federais, então para diminuir Estado, para ter uma educação de verdade, para a gente poder, por exemplo, combater a corrupção através de leis mais rígidas, de ir atrás realmente do crime do colarinho branco. Então, eu acho que tudo isso junto, né, ou seja, menos Estado, mais justiça, educação de verdade, a gente pode combater a corrupção, esse é meu lema. E o que acontece é o seguinte, nos últimos 2 anos e meio, até mais, até 2015 para cá, eu frequento muito o Congresso Nacional, né? A gente fez um grande trabalho lá no impeachment, conversando com os parlamentares. E nos últimos 2 anos eu tenho acompanhado bastante as comissões, de perto, né? Muito de Pelo perto. que você está falando. De perto. Eu ia de terça a quinta, pelo movimento nas ruas, né? E participava das comissões, dos acompanhamentos das leis, votação. Participei da votação da reforma política do começo até o fim, comissões da escola sem partido. Então, o funcionamento da casa já é algo que eu domino um pouco. É claro que a gente nunca está preparado para tanto, né? Mas eu acho que, primeiro, as minhas leis são federais, então eu não podia me enganar indo para uma casa menor. E segundo, eu acho que a gente tem que simplificar, sabe? E essa coisa de que deputado federal tem muito poder, algumas pessoas me disseram, não caiu sua ficha ainda? Deputado federal tem muito poder. Eu não acho isso, eu acho que quem tem poder é o povo. E tem um detalhe, se lá eu estiver indo mal, eu tenho certeza absoluta que esses 76 mil pessoas que votaram em mim vão cobrar ferozmente, porque são 76 mil pessoas que me acompanham há muito tempo e esperam de mim uma atitude muito rígida, muito firme, né, e eficaz no combate à corrupção. Eu tenho certeza que eles serão bravos guerreiros que vão me combater se eu for errada. Então, eu estou entendendo que você impunha a bandeira de combate à corrupção. Muito. Qual vai ser a sua missão na Câmara? Principalmente reduzir o Estado, porque eu acho que a redução do Estado está ligada diretamente ao combate à corrupção, fiscalizar os poderes. Eu acho que a gente precisa fiscalizar tanto o legislativo quanto o executivo e cobrar o judiciário para que ele funcione. Eu acho que uma das principais lutas que eu tive, por exemplo, foram os bonecos dos ministros do STF, né? Eu fui denunciada na Polícia Federal pelo ministro Lewandowski, pelo Janot, na época era procurador-geral da República, sempre dizendo o seguinte, por que o STF não condena as pessoas que têm foro privilegiado? E denunciada por quê? Denunciada por causa do boneco. O Lewandowski não gostou do boneco, disse que eu era uma grave ameaça à ordem pública. E foi até isso que resultou a minha demissão na última empresa que eu... E qual era o boneco? Do Petralovski.
do ministro Lewandowski. E eu fiz vários outros ministros, né? Eu fiz o Gilmar Mendes, eu fiz o Marco Aurélio Mello, o Toffoli, e todos esses ministros eu fazia em forma de protesto dizendo, olha, a gente não aguenta mais corrupção, a gente tem mais de 200 pessoas na lista da Lava Jato que tem foro privilegiado, que foi entregue do juiz Sérgio Moro para o Janot lá em 2014 e até agora ninguém foi preso. Por que o Moro já prendeu mais de 130 pessoas e até agora o STF não prendeu nenhum? É a pergunta que não quer calar. Eu acho que o STF tem um papel fundamental nisso, Raquel Dodge agora, antes era o Janot, e a gente espera que eles façam alguma coisa. Meu papel lá vai ser cobrar o STF para poder andar com essa lista da Operação Lava Jato e também diminuir os recursos protelatórios, né, tentar tirar o foro privilegiado de todos. Eu sou a favor do fim do foro privilegiado para crimes comuns e a gente também aumentar essas penalidades. Eu observo que você fala muito suavemente, você é sorridente. E nessa campanha, os aliados de Jair Bolsonaro, de verdade, no embate com os aliados de Fernando Haddad, eram muito truculentos. Foi uma campanha muito agressiva. E ficou aí até um clima de intolerância entre os grupos que se dividiam entre esses dois candidatos. Você não parece ter esse estilo. O seu jeito não parece, aqui na entrevista, não está aparecendo, defendendo seus pontos de vista na sua exposição de ideias. Você vê em Jair Bolsonaro traços de personalidade, de que ele seja uma pessoa aberta ao diálogo e com disposição para a pacificação do país? Maria Lídia, por incrível que pareça, sim. Eu conheço Jair Bolsonaro há 4 anos já. Ele sempre foi muito respeitoso comigo, ou seja, eu sou mulher, né? Sou mãe solteira, então nunca existiu nenhum tipo de discriminação, muito pelo contrário, até ele é casado com uma mãe solteira também. Nunca vi o Jair Bolsonaro sendo homofóbico ou machista, ou assim, a gente vê várias pessoas tendo um carinho enorme com ele. Ele é uma pessoa de posições, sim, muito firmes e rígidas, né? Ele não se dobra às vontades dos demais. E ele tem as posições dele muito firmes. Mas ele é uma pessoa que gosta do ser humano, que é uma pessoa boa. Então, eu acho que sim, ele vai conseguir pacificar o país, porque principalmente ele tem muito boa intenção. E ele vai ajudar as pessoas, sejam as mais pobres, as mais humildes, até, enfim, o mercado de forma geral, para poder levantar a economia e empregar mais pessoas. Tomara. Tomara. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Maria Lídia. Gamberini. O governador eleito de São Paulo, João Dória, disse agora à noite no Twitter que não vai morar no Palácio dos Bandeirantes, a residência oficial dos governadores paulistas. Segundo ele, o local vai servir apenas para trabalho. Ele também anunciou a desativação do Palácio de Inverno do governo em Campos do Jordão e que o local vai virar um centro cultural de apoio ao turismo da cidade. Ventos fortes, chuvas intensas e marés altas causaram enchentes e pelo menos 10 mortes na Itália. Praticamente toda a Itália está em alerta por causa do mau tempo. Além das chuvas, ventos de mais de 150 km por hora derrubaram árvores e paralisaram a rede de transportes. A água alcançou um nível histórico em Veneza. A Praça de São Marcos ficou inacessível e as passarelas de madeira que permitem caminhar no seco em caso de inundação deixaram de ser seguras. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Você sabe como funciona a mecânica dos aviões? Descubra no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.